Que a presença do Senhor seja tão vista em cada um de nós, que veja o mundo em nós genuína transformação. Meus irmãos, o culto do domingo pela manhã é em nossa igreja um culto em que nos dedicamos fortemente à revisão da doutrina. Quando digo revisão, a relembrarmos os fundamentos da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso estamos agora estudando a doutrina do Espírito Santo. Este é o terceiro domingo, e eu quero convidar você, meu irmão, a relembrar pela palavra de Deus quem é o nosso Deus que em Espírito habita-nos, e sair daqui nessa manhã mais ainda seguro de que no Espírito de Deus você é guiado em toda a verdade, capacitado, consolado, e é por Deus mantido firme até o dia da redenção. Nos últimos domingos estávamos falando sobre a maravilha do recebimento do Espírito de Deus quando convertidos a Cristo, e a partir daí, meus irmãos, que eu quero dar prosseguimento, lembrando que sem a ação do Espírito Santo não é possível que alguém converta-se a Cristo Jesus. E há para nós uma implicação imediata quando falamos de culto e de pregação. O culto a Deus não deve ser pensado, não deve ser planejado a partir daquilo que interessaria ao auditório, a partir daquilo que pode motivar as pessoas à participação do culto. Não. O culto a Deus deve ser pensado a partir daquilo que na palavra de Deus encontramos como sendo a satisfação do Deus a quem cultuamos. O culto é uma oferta, é uma entrega por meio do serviço que prestamos ao Senhor. Portanto, irmãos, o culto e o pregador devem lembrar que, sendo fiéis ao Senhor, o Senhor trabalhará por meio de suas vidas, por meio do pregador, por meio do músico, por meio daquele que ora, por meio daquele que lê a palavra. Sem a ação do Espírito Santo, nos esforçaremos e do ponto de vista espiritual nada produziremos. Abram a Bíblia, irmãos, em João 16, versos 8 a 11. Aqui nós encontramos a declaração do Senhor Jesus Cristo, muitíssimo importante. João, o Evangelho, capítulo 16, versos 8 a 11. Você pode acessar a sua Bíblia, mas se porventura você não tiver, nós queremos compartilhar agora o texto bíblico aí que diz assim: quando ele vier, e quem é ele aqui? O Senhor Jesus Cristo estava falando acerca do Espírito Santo. Vejam que no versículo anterior, versículo 7, o Senhor Jesus Cristo fala do Consolador que virá. E então no versículo 8 diz: quando esse Consolador, que é o Espírito dele, vier, e sabemos que ele já veio, por isso a igreja existe, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. No versículo 13, Jesus diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Então, irmãos, sabemos que o mundo rebelado contra Deus, que não tem prazer na lei de Deus, que não demonstra disposição para buscar a Deus, busca ao Senhor, porque Deus, pelo seu Espírito, convence-nos. E ele usa a sua igreja, por exemplo, reunida em culto. E ele usa o pregador, que transmite com fidelidade a sua palavra. É crendo em Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, que o perdido é regenerado. Vejam o que diz Romanos capítulo 8. Eu quero destacar inicialmente os versos 9 a 11. Diz assim, Romanos 8, versículo 9: Vós, porém, os crentes,
não estás na carne. Ora, vocês eram dirigidos pela carne, e a carne aqui nos lembra a servidão ao pecado, mas vocês não estão mais na carne, porque agora vocês são servos daquele que implantou em vocês o Espírito dele. Vocês não estão na carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A palavra do Senhor, irmãos, estabelece duas categorias do ponto de vista espiritual. Aqueles que receberam o Espírito, que os convenceu de que eram pecadores e que era necessário a estes declararem que eram pecadores e arrependidos, confessarem Jesus com os seus lábios, com o seu coração crer em Jesus. Estes que foram convencidos pelo Espírito, creram em Cristo e por isso receberam o Espírito de Cristo. Só então é possível dizer que alguém é de Cristo. A outra categoria é: quem não é de Cristo não tem o Espírito de Cristo. Quem não é de Cristo não conhece a habitação do Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz que, habitando-nos, o Espírito nos capacita para que vivamos em espírito e não mais na carne. Não é impressionante como do verso 9 até o verso 11, algumas vezes é falado aqui da presença do Espírito como uma habitação em nós? Não é uma visita, irmãos, não é uma experiência, não é um tempo. A palavra do Senhor fala de moradia, fala de habitação. O Espírito de Deus habita aqueles que pertencem ao Senhor, e assim será até a eternidade, a ponto da palavra do Senhor dizer que esse Espírito é o selo. Já falamos sobre isso aqui. Esse Espírito é a garantia de que alguém estará com o Senhor eternamente. De modo simples, irmãos, é assim: você vai a um evento, mas para acessar esse evento você precisa comprovar que tem um ingresso, e esse ingresso comprova que você pode entrar nesse evento e dele fazer parte durante toda a programação. Quando chegarmos ao céu, qual é o nosso ingresso? O nosso ingresso é: fomos lavados pelo sangue de Jesus, tornando-nos santos, então nós recebemos o Espírito que é santo, podemos entrar no céu. Podemos viver em comunhão com Deus Santo eternamente, porque o Espírito dele que nos santifica, nos selou, nos identificou, nos preparou para essa vida com ele eternamente. Veja Efésios capítulo 4, verso 30. Diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito é uma pessoa divina que habita o crente, e o crente pode entristecê-lo. E como é que o crente entristece? Sempre que decide pecar contra o Senhor, pecar contra o Senhor que é santo. E a palavra de Deus diz: não é possível que você perca o Espírito se você é de Cristo. Por isso o que acontecerá é que você entristecerá o Espírito, porque ele é o selo do crente, porque ele habita o crente. Se o crente decide praticar uma obra da carne, praticar uma obra das trevas, o Espírito dele se entristecerá, ou nele se entristecerá, porque esse Espírito foi dado ao crente genuíno, e o Senhor não se engana. O Senhor conhece o verdadeiro convertido. O Senhor não vê a aparência, mas vê o coração, vê o interior, e Ele sabe de fato quem é verdadeiramente convertido. Então
o Senhor, pelo seu Espírito, habita o crente verdadeiro, de tal modo que quando o crente, no ato de rebeldia, de desobediência ao Senhor, peca, o Espírito que nele habita se entristece. Irmãos, isso é ao mesmo tempo um alerta, mas também uma bendita promessa. Qual é o alerta? Existe algo de revolucionário no cristianismo. O Deus grandioso habita seres pequeninos como nós somos. Que bênção, que privilégio, que bendita segurança, que maravilhosa promessa cumprida em nós. Deus habitando-nos, Deus vindo em busca do homem por amor e nele habitando com misericórdia. Isso é revolucionário, irmãos. Não falarmos de um local em que o cristão precisa ir para de lá receber poder espiritual. Não falarmos de uma data no calendário para que só então o crente receba algo de Deus, mas falarmos de uma vida na presença de Deus, vida no poder do Espírito de Deus. Isso é uma promessa, mas é também um alerta. O Espírito jamais abandona um cristão. A palavra do Senhor diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, fica aqui o alerta. Você deve ouvir a voz do Espírito, você deve conhecer a palavra de Deus, que é pelo Espírito tornada clara aos nossos corações, para que você não peque contra o Senhor. Pecar contra o Senhor é entristecer o Espírito que habita você. A palavra do Senhor diz que esse Espírito é o selo que Deus nos dá para o dia da redenção. O Senhor sabe quem é dele, porque quem é dele tem o Espírito dele. E quem tem o Espírito dele frutifica, de tal modo que podemos entender, esse fruto só existe na vida dele ou dela, porque ele ou ela tem o Espírito de Deus, porque o homem natural não seria capaz de produzir um fruto espiritual tão extraordinário como aquele que o Espírito Santo produz na vida do crente. Mas abram também a Bíblia em Efésios 1, 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Aqui a palavra do Senhor fala da conversão a Cristo e diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, de novo, irmãos, a garantia, o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você sabe como as coisas funcionam hoje com entregas. Por vezes, você precisa ir a um centro de distribuição de entregas. Por algum motivo, aquela mercadoria que você comprou, que te pertence, está no local, e lá você então faz o resgate dizendo: é minha essa mercadoria, eu comprei, aqui está a prova de que eu paguei por ela. O fornecedor atestou em documento que eu paguei, é minha, eu vim resgatar aqui o que é meu. Meus irmãos, Cristo Jesus nos comprou pelo seu sangue precioso no Calvário, a vida dele dada por nossa vida. Ele nos comprou e nos deu o seu Espírito como marca dele em nós. No dia final ele dirá: aqui estão aqueles que eu comprei, e a garantia de que eles são meus é de que eu tenho posto o meu Espírito neles, eles me pertencem. Meus irmãos, a palavra do Senhor coloca aqui na ordem a mecânica da salvação. Diz assim: vocês estão nele, em Cristo, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ou seja, irmãos, se alguém foi convertido a uma mensagem que não a do evangelho, ele não é convertido a Cristo. Se foi pregado uma mensagem de prosperidade financeira, se foi pregado uma mensagem tão somente de cura de doenças, se foi pregado uma mensagem
cujo centro é o conforto, a satisfação, o bem-estar, a ordem emocional no interior das pessoas, mas essa pregação não levou as pessoas ao reconhecimento de que estavam desesperadamente perdidas sem Cristo, longe da salvação, necessitadas da misericórdia de Deus, e para isso, tendo que arrependidas confessarem o Senhor Jesus, não foram convertidas ao Evangelho. A palavra de Deus diz: vocês estão em Cristo, depois que vocês ouviram um Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Mas não apenas ouviram, vocês creram, e tendo crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. A minha oração é que todos que nos ouvem, temos dezenas e dezenas de aparelhos ligados a nós, além de dezenas e dezenas de pessoas aqui neste auditório, na galeria também, é que cada um nesse momento olhe para a palavra de Deus e com sinceridade pergunte a si mesmo se já é um salvo, se, ouvindo a palavra da verdade, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, creu, e crendo no Evangelho de Jesus, portanto, recebeu o Espírito de Deus. A palavra do Senhor nos mostra que assim nós nos tornamos propriedade do Senhor, quando recebemos o selo do Senhor, quando o Senhor nos habita. Isso é maravilhoso, irmãos, porque jamais estaremos sozinhos. O Espírito da verdade que nos guiará em toda a verdade. Meu irmão, talvez você, em momentos de fraqueza, de dor, em momentos de dúvida, tenha se perguntado se você continuou sendo um crente em Jesus. Graças a Deus pela palavra dele, que nos fala de crentes que chegaram a dizer: Senhor, por que não me ouves? Crentes do Antigo e do Novo Testamento que oram ao Senhor, dizendo: por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor demora? Apressa-te, ó Deus, diz o salmista. As águas já estão me afogando, Senhor, e o Senhor não me retira do afogamento. A palavra de Deus nos relata pessoas que no momento de fraqueza chegaram a negar serem discípulos de Jesus. A palavra de Deus nos mostra crentes que em algum momento não tiveram desejo de buscar ao Senhor em oração, ou se afastaram do Senhor, voltaram ou tentaram voltar para a vida de outrora, como Pedro, que voltou para pescar porque Jesus já estava morto. Pode ser que você, crente em Jesus, em algum momento tenha tido dificuldade de orar e de ler a palavra, mas pela fé continue dizendo: Senhor, me ajude a voltar a ter desejo de ler a palavra e de orar. Pode ser que em algum momento você perdeu o desejo de estar na reunião dos santos, na igreja reunida. Continue confiando no Senhor e pedindo a Deus: dá-me poder para desejar de novo a vida com o teu povo. Mas se você é um crente genuíno, você não perdeu o Espírito Santo. A palavra do Senhor coloca que o Espírito é quem intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, nos ensina a orar e nos dá a condição de perseverar até o fim. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 de João, capítulo 3, no verso 24. 1 de João 3, 24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Senhor, pelo seu Espírito, continua dirigindo aquele que é seu servo. Mas, se alguém não é um genuíno convertido a Cristo, de fato, não perseverará até o fim. Aquela pessoa que, não por um instante de entristecimento do Senhor, mas por uma vida de abandono do Evangelho, olha para si mesma e não encontra mais, ao longo de tantos e tantos anos, qualquer prazer na vida cristã, ela precisa de fato de conversão ao Senhor Jesus Cristo. Existem casos assim, pessoas que foram conduzidas a Cristo por seus pais ou à igreja, e durante muito tempo da vida estiveram numa igreja, mas depois simplesmente
abandonaram. E elas não têm mais qualquer interesse pela palavra de Deus, e elas não têm mais comunhão com o Senhor, e elas já não têm mais relacionamento com o Senhor. É possível que essas pessoas nunca foram convertidas. Precisamos orar para que elas conheçam a Cristo e de fato tenham vida espiritual. A palavra do Senhor nos mostra que é importante frisarmos a presença, a habitação do Espírito na vida do crente, porque sem isso o crente não é capaz de servir a Deus. O crente não tem poder para falar em nome de Deus. O cristão não tem poder para trabalhar na obra de Deus. Vejam, meus irmãos, aquele momento de discussão na igreja primitiva, com irmãos de várias igrejas locais, acerca de tudo aquilo que deveria ser considerado mandamento do Senhor para cristãos, judeus e não judeus, e aquilo que o Senhor não exigia. E ao final, em Atos 15, no versículo 28, nós encontramos na solução sendo dito: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Quais coisas essenciais? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, no contexto de uma sociedade idólatra, em que o cristão poderia dar a entender às pessoas que ele também praticava atos idólatras, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Aquilo que será mau testemunho, participar dos ritos em que animais são sacrificados aos ídolos, ou de relações sexuais ilícitas, porque havia quem dissesse que ter uma esposa não significava que você não poderia envolver-se com outras mulheres, porque o envolvimento com essas outras mulheres seria tão somente lazer. Então a palavra de Deus aqui nos diz: olha, há muito do que os judeus fazem que não deve ser imposto aos nossos irmãos que não são judeus, mas o que devemos dizer? Que aqueles que receberam o Espírito Santo viverão de modo santo, então não se envolverão com práticas, com eventos, com o contexto da idolatria, que pode levar os outros a concluírem que eles não são santos. Mas vejam em Atos 15, 28, como eu disse no início, que esse foi o parecer do Espírito Santo para que a igreja compreendesse a vontade de Deus. O Espírito dirigindo os seus servos numa questão complexa, numa dúvida, numa disputa que estava levando a igreja a uma espécie de divisão. Alguns crentes judeus começando a acreditar que eles eram crentes de primeira categoria e que os crentes não judeus eram crentes de segunda categoria, que os gentios não eram crentes completos. Então o Espírito de Deus aqui trabalhando em cada coração e levando a igreja a um parecer final, a um parecer comum que trouxe paz, que reforçou a necessidade de uma vida santa, mas não impôs aos crentes aquilo que não era o Evangelho. Como ser igreja sem a capacitação do Espírito Santo que habita cada crente? Aliás, irmãos, é por essa razão que a nossa igreja é governada pela congregação. Nós realizamos assembleias, e a última aconteceu na sexta-feira passada, em que cada membro pode opinar, pode votar, pode se apresentar para realizar o trabalho, pode acompanhar a vida da igreja, tudo com prestação de contas a toda a igreja. Por quê, irmãos? Nós cremos que não é possível alguém ser membro da igreja sem que seja convertido. Talvez você diga: mas pastor, é possível sim que existam não convertidos na igreja, sim, porque nós nos enganamos, mas o Senhor conhece exatamente aqueles que são seus. A igreja deve pelo fruto do Espírito, e isso é trabalhoso, olhar para cada membro e se perguntar: de fato ele é um crente em Jesus? Porque só pode ser membro da igreja de Jesus quem é crente em Jesus, e quem é crente em Jesus é habitado pelo Espírito de Jesus, é o Espírito de Jesus quem guia cada membro. A pergunta é: por que reuniríamos a igreja e somente um grupo de crentes poderia opinar se todos receberam o Espírito?
No máximo, irmãos, o que podemos dizer é que existem graus de maturidade cristã. Isso a palavra do Senhor nos mostra. A palavra do Senhor mostra que Jesus trabalhou com 12 homens comuns para levá-los à maturidade. Isso chamamos de discipulado, isso fazemos. Então podemos dizer que há membros da igreja que ainda não têm maturidade para que assumam determinadas funções, mas Deus esclarecerá todo o povo dele, inclusive nisso, no entendimento de maturidade. Há outros crentes que pelo tempo de caminhada com o Senhor e pelo crescimento em santidade são mais maduros, mas fora isso, fora o aspecto da maturidade, que é produto de um relacionamento contínuo com o Senhor, nós precisamos dizer que o irmão que se tornou membro dessa igreja pelo batismo, agora no final do mês passado, e o irmão que está aqui há algumas décadas, eles são igualmente dirigidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo. É por essa razão, irmãos, que nós entendemos pela palavra de Deus, que não deve existir uma oligarquia eclesiástica na igreja, um pequeno grupo que preside, que dirige e que toma todas as decisões da igreja. Muito menos concordaríamos, meus irmãos, com uma espécie de absolutismo eclesiástico, e eu mesmo não suportaria um fardo como esse. Aliás, eu quero dizer aos irmãos que, primeiramente, sou crente em Jesus, mas em segundo plano, e só em segundo plano, eu sou um cristão batista, e uma das razões é que eu não suportaria ser pastor de uma igreja em que eu fosse uma espécie de proprietário da igreja, e eu prestasse contas só a mim mesmo, e a igreja estivesse tão vinculada a mim mesmo, que se eu me equivocasse, essa igreja iria experimentar um grande declínio. Irmãos, como é confortador olhar para o Novo Testamento e ver que, primeiro, não existiu uma igreja local acima de outra igreja local. As filhas desta igreja, esta igreja já organizou quase 20 igrejas, elas não são igrejas menores que essas. A primeira igreja batista de uma cidade não é a igreja central de uma cidade. Nós não somos a sede da denominação batista na cidade, não. Nós somos a sede da nossa igreja local. Temos congregações ligadas a esta igreja local, mas as demais igrejas batistas são tão igrejas quanto nós somos, são igrejas co-irmãs, porque encontramos no Novo Testamento essa verdade. Todos os grupos de crentes regenerados e biblicamente batizados, integrados no corpo, igrejas locais, têm o mesmo poder, ou têm a mesma condição, ou têm a mesma qualificação. Em segundo plano, irmãos, nós não acreditamos que exista entre Deus e os seus filhos a mediação do pastor. O pastor é o líder, é o apacentador, é o cuidador, é o instrutor, é o exortador, mas ele não é mediador entre Deus e os homens. Isso é heresia. No cristianismo afastado da palavra de Deus, homens têm se colocado como mediadores, nome de homens na frente de uma igreja. Ou então, irmãos, aquela questão que é muito fácil de lembrarmos. Algumas denominações, quando falamos destas denominações, vem à mente o nome de uma pessoa. Isso é perigoso. Quando você pensa igreja tal, você lembra de uma pessoa. Aquela denominação está vinculada a uma personalidade. Isso não é bíblico. Denominações bíblicas conseguem mostrar que homens de Deus, usados por Deus, passam e a igreja permanece até o dia em que Cristo virá buscar a sua igreja. Por quê? Tudo isso porque cremos na habitação do Espírito em cada crente, e em cada crente que forma uma igreja local. Eu sei que está em desuso falar sobre isso, mas é bíblico, é neotestamentário. A igreja tem o seu nascimento e o seu crescimento relatados no Novo Testamento. Quando falamos de igreja, irmãos, não devemos olhar para a nossa cultura, para o nosso tempo, mas para o livro cuja ata de fundação da igreja está nele contida, que é a palavra de Deus, o Novo Testamento. Meus irmãos, olhem, por favor, para aquilo que nos diz Efésios capítulo 5, versos 17 e 18. O Espírito é quem capacita os crentes para servirem. Efésios 5, 17. Não vos torneis insensatos,
mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como um crente compreenderá qual é a vontade de Deus para ele e como deve servir a Deus? Enchendo-se do Espírito. Você recebe o Espírito na conversão, mas o enchimento do Espírito é fruto da sua obediência ao Senhor na caminhada cristã, na vida cristã. Busque isso, meu irmão. Busque viver cheio do Espírito de Deus, pela comunhão com Deus e pela obediência a todos os mandamentos do Senhor. Mas eu quero mostrar algo mais maravilhoso aos meus olhos, que está em 1 Coríntios capítulo 12, ao falar das capacitações que recebemos do Senhor, os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a palavra de Deus diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Cada crente que recebeu o Espírito é capacitado pelo Espírito, o Espírito que distribui dons. Os dons são presentes, são concessões, são dádivas do Senhor para que possamos servir, não para demonstração de poder. Você nota como acontece em nossos dias? Alguns dons espirituais são ambicionados porque crentes querem demonstrar poder, mas os dons são dados para que você não tenha poder. O poder é de Deus, para que você seja servo. Irmãos, os dons espirituais não servem para que um crente se coloque acima dos outros, dizendo de quão grande o crente é. O dom serve justamente ao contrário. Assim como Jesus, que sendo o Senhor se fez servo e deu a vida por nós, o dom espiritual é para que você sirva. Qual é a autoridade de um professor? A autoridade de servir ensinando. Qual é a autoridade de um policial? A autoridade de quem está a serviço da segurança das pessoas. Qual é a autoridade de um pastor? A autoridade de quem está servindo. Meus irmãos, essa é uma grande dificuldade dos nossos dias. Nós encontramos pastores lutando para que sejam influenciadores digitais, para que tenham muitos seguidores, para que sejam seguidos como se tivesse uma espécie de fã-clube, mas os dons permitem que sejamos servos e não senhores, porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria é pelo Espírito, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Mas indo agora para o versículo 11, eu quero firmar aqui que um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, tudo o que está aqui descrito, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Deus soberanamente sabe em que área você deve servir, e Ele te capacita para que você possa servir. Você ainda está em dúvida? Enquanto você ora, busque o maior de todos os dons, que é o amor. Amar a Deus, amar o seu irmão, amar a igreja. Continuando, meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que o Espírito Santo dá ao crente poder e autoridade para a realização da obra de Deus. Atos capítulo 20, verso 28. Aqui nós encontramos Paulo falando aos pastores de Éfeso. Havia mais de uma igreja local na região de Éfeso. E em Atos 20 e 28, Paulo, da parte de Deus, diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem deu a vocês poder, autoridade para pastorearem o rebanho? O Espírito Santo, para pastoreardes a igreja de Deus. Poimém, para cuidar, para apacentar. Irmãos, não é para tomar para si a igreja, não é para se apropriar da igreja, não é para sufocar a igreja, não é para comer a carne das ovelhas, não é para tirar toda a lã das ovelhas, para pastoreardes. O Espírito Santo chamou vocês para cuidarem da igreja, para alimentarem a igreja que é de Deus. Que maravilha isso, a igreja de Deus. Outro dia eu brincava com os meninos lá na transmissão, acho que o diácono Fabiano estava por lá e outros irmãos. Eu disse assim: não, aqui na minha igreja todo mundo é muito capaz, todo mundo resolve tudo rapidamente. Rapidamente, Fabiano, eu disse:
Brinquei, né? Está amarrado, a igreja não é minha não, é de Jesus. Lembra disso, Fabiano? Irmãos, como é lindo isso, a igreja é de Deus. Nós passaremos, irmãos, aqueles que morrerão antes da volta do Senhor Jesus, mas a igreja que é de Deus e é sustentada por Deus, prevalecerá, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Quem comprou a igreja que pertence ao Senhor? Foi o próprio Senhor com seu sangue, comprou com a própria vida a igreja dele. Portanto, ninguém queira ser dono da igreja, ninguém queira oprimir a igreja, ninguém queira escravizar a igreja, ninguém queira fazer da igreja propriedade sua. A igreja é de Deus, e nós temos o privilégio de, usados pelo Espírito Santo, servir o povo de Deus, enquanto servimos ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, os dons espirituais são capacitações para o serviço, mas, como eu já disse, Satanás, que é o mestre da mentira, é o que gerou a mentira, ele mente desde o princípio e não se firma na verdade, porque ele não sabe fazer outra coisa, segundo a palavra de Deus. Satanás é capaz de imitar. Satanás, irmãos, é capaz de imitar um pregador, sim. Há obreiros fraudulentos, a palavra de Deus diz isso. Há pregadores da maldade de um outro evangelho, usados pelo diabo. Irmão, Satanás pode levar pessoas a realizarem sinais tidos como miraculosos. E a palavra de Deus diz que no governo da besta, sinais extraordinários serão feitos a ponto de muitos a reconhecerem como divindade. Mas Satanás não é capaz de imitar o caráter santo de Deus. O caráter não. Ele pode nos enganar, especialmente com aquilo que enche os nossos olhos, com aquilo que encanta os olhos. Mas o fruto do Espírito, Satanás jamais imitará. Meu irmão, olhe para Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Esse conhecido e precioso texto da palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há quem possa dizer que não é crente em Jesus uma pessoa que esboça tal fruto. É o fruto do Espírito. Por vezes falamos os frutos do Espírito, mas na verdade, irmãos, é um fruto só. Não dá para fazermos como Marcos faz na sala de aula, né, Marcos? Corrige a prova, quem tirou 80% tirou a nota boa, né? Valendo 10 tirou 8. Não é assim, né? Na sala de aula a gente faz desse jeito, né, Kleber? A pessoa às vezes até errou gravemente naquela matéria, mas ela tirou 9, só errou uma. E ela chega em casa e o pai e a mãe parabenizam. Os professores sabem disso. Mas na vida cristã, irmãos, não dá para dizer, olha, veja bem, a pessoa ama, é alegre, tem paz, é longânima e benigna. Ela só falhou aqui na mansidão, na fidelidade e no domínio próprio. Então, 7, tirou 7, está bem, passou. Não, é um fruto. Até de modo ilustrativo, eu gosto de lembrar da mexerica. Nós temos um membro da igreja que está morando no Rio Grande do Sul, e ele me lembrou que mexerica para ele é bergamota. Mas aí eu entrei na brincadeira e disse, na minha terra é tangerina, não é nada de mexerica. Mas irmãos, eu estou em Minas Gerais. O que é uma mexerica? É um fruto com diversas partes, um fruto só, lembre disso. O fruto do Espírito, o Espírito que te santifica por completo, te permite a um só tempo viver em amor, experimentar alegria em meio às tristezas dessa vida, consolo do Espírito, ter paz, viver de modo bondoso, ser fiel ao Senhor, agir com mansidão, é o fruto do Espírito. Finalizo com Atos 1:8, e eu quero convidar todos a lerem comigo Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ler? Juntos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sem o Espírito Santo não existe vida cristã. Se alguém não recebeu o Espírito de Cristo na conversão, não é convertido.
por isso não recebeu o Espírito. Esse Espírito, o Espírito de Deus, é o nosso consolador, o nosso ajudador, especialmente nas horas de perseguição que os cristãos sofrem nesse mundo e continuam sofrendo, nas horas de dor e de tribulação. É o nosso conselheiro. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. É Ele quem nos aconselha, porque é o Espírito da verdade, a andarmos na verdade. É o Espírito que nos ilumina, que nos faz lembrar daquilo que Cristo Jesus ensinou, porque é o Espírito de Cristo. Intercede por nós, nos ensina até mesmo a orar como convém. É o Espírito que edifica, manifestando-se no crente de tal modo que ele possa trabalhar, servir, abençoar vidas, honrar o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, andemos de tal modo que o Espírito Santo que nos habita não seja entristecido, mas que com uma vida santa, ele seja honrado, dignificado em nosso viver. Que Deus te use para que você com segurança possa falar da sua vida na presença de Deus. Que Deus te use para que com os dons que Ele te concedeu, você glorifique o nome do Senhor, edifique a igreja e converta vidas. Que Deus te use para que o fruto do Espírito em sua vida seja um apelo ao mundo para que venha ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nosso doce, nosso amado Consolador, nosso fiel companheiro de jornada, seja sempre amado, porque Ele é o nosso Deus manifestado desde a conversão. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por Tua bendita palavra. Como conseguiríamos conceber uma doutrina tão especial se não fosse revelada pelo Senhor? Nós não teríamos capacidade alguma de inventar uma doutrina como essa, e se a inventássemos, seria impossível colocá-la em prática. Quão divina é a doutrina que nos fala do Deus Trino que em Espírito nos habita depois da conversão. Ó Deus, graças te damos porque não fosse o Teu Espírito, não perseveraríamos na vida cristã, não teríamos meios para servir ao Senhor com qualidade, não conseguiríamos pregar o Evangelho com eficácia. Ó Deus, como é maravilhoso sabermos que o Senhor opera em nossas vidas. Portanto, toda a glória damos ao Teu nome. A nós, Senhor, a nós fica o pedido de perdão das vezes em que, ouvindo a Tua voz, agimos com rebeldia. Para nós, Senhor, para nós fica o pedido de perdão pelos momentos em que entristecemos o Senhor, insistimos em ficar em lugares nos quais o Senhor não nos queria que permanecêssemos. Insistimos em dizer coisas que o Senhor, pelo Seu Espírito, nos proibiu de dizer. Insistimos em fazer coisas que entristecem o Teu Espírito. Ao Senhor a glória, a nós a contrição e ao arrependimento. Nós te pedimos, ó Pai, nos ajude a compreender mais ainda dessa maravilhosa doutrina, a pneumatologia, a doutrina do Espírito. Nos ajude a viver, Senhor, com alegria e fidelidade ao Senhor, nessa certeza de que, recebendo o Espírito de Deus, podemos, com poder, testemunhar de Deus até mesmo aos confins da terra. Nós te louvamos porque a Tua igreja está reunida em torno da Tua palavra e sabemos que o Teu Espírito opera agora em cada coração para iluminar os crentes a que compreendam, mas também a que amem e obedeçam a Tua palavra. Sairemos daqui, Senhor, e é no mundo real que nós desejamos ser usados pelo Teu Santo Espírito. Usa-nos para a Tua glória e louvor.